deixar de ensinar, né? Deixar de ensinar e doutrinar, as pessoas podem esquecer. Ela doutrina. Vai no fundo isso. Pensar numa linha, né? Pensar numa linha, mas se não fizer isso, como é que a comunidade vai se manter de pé? Você pensa que é só a igreja, né? O direito também, você educar a obedecer à lei, a moral de uma sociedade, os valores morais, você educado para não sair daqueles valores, para você cumprir os seus valores, respeitar isso e aquilo. A família te educa nos seus valores, a família não é uma instituição educadora também? Altamente educadora. Você ensina a criança a andar, a falar, entendeu? Você ensina a criança a respeitar isso, a respeitar aquilo, né? Aí o Marx está respondendo para a gente. Como é que as ideias funcionam? As ideias funcionam quando tem uma instituição que controla essas ideias. Não seria possível a religião cristã desenvolver sem a igreja, sem a comunidade, sem um sistema de ensino, de controle, sem os valores religiosos, chamado ética cristã, funcionando. Como é que a educação poderia funcionar sem uma instituição educacional? Como é que você seria educado e socializado sem a família? Como é que a sociedade poderia ser colocada dentro das leis se você não tivesse o Estado, que está ali te olhando toda hora, né? Se não tivesse as leis, né? Aí alguns dizem assim, né, que ninguém respeita a lei, pelo menos a maioria, porque a lei precisa respeitar, né? Respeitar a lei porque tem medo da punição, não é? Então no trânsito aí a gente quer, não vou passar aqui não, porque ali deve ter guarda, não é? Eu não vou avançar esse sinal, não. Se eu avançar pode ter um guarda aí, né? Quer dizer, pode ter o Estado me olhando, né? O Estado está me olhando, então, não é? Como é que funcionaria sem instituição? A sociedade funciona, as ideias só circulam a partir dessas instituições, viu? Nossas ideias na nossa cabeça não estão soltas, não. Não. Você mesmo, quando chega no lugar, né? Você chega numa escola, mas que negócio, né? Qual é o programa educacional dessa instituição? Quem é que controla? Quem é que dirige? Isso aqui está uma bagunça, está uma anarquia. Você mesmo reclama. Não é? A gente mesmo normalmente vai reclamar quando as coisas não estão funcionando direito. As ideias, elas andam aqui para ali, mas tem instituições controlando e nos educando. O Estado nos educa, né? Hoje, o debate que se faz hoje sobre segurança pública, sabe muito bem, né? E quando a polícia monta uma barreira aqui e ali, né? Dentro aí de uma rua, muitas vezes o efeito é demonstrativo. O que significa o efeito demonstrativo? Ele é educativo. Entendeu? O pessoal da segurança pública está estudando isso hoje. Bem? Ele é repressivo. Certamente, com medo, mas também é representativo. Por exemplo, o guarda hoje tem que estar de farda. O que significa? Por que o guarda tem? Ou então o guarda armado. Isso tem um efeito repressivo, mas também tem um outro lado. Entendeu? É a questão do Estado. Hoje a teoria do Estado está educando, assim, o Estado é educador, né? Mesmo que o Estado ele controla as leis, é o Estado que controla a lei, é o Estado que cria a lei, se sanciona a lei e depois vai botar a lei em funcionamento, através de quê? Através do sistema jurídico, através do sistema armado, que é a polícia. A polícia é Estado. Quando a polícia está aqui na rua, é o Estado que está ali. Não é assim que a gente reclama? Cadê o policiamento? Cadê o Estado? Não tem ninguém, o carro não passa aqui, o carro da polícia nunca passa aqui, o Estado nunca está passando. Então, presente. Não é? Então, o que o Marx está dizendo assim, que essa infraestrutura são essas ideias, nossos valores, nossa cultura, né, nossas tradições artísticas,
nossas tradições culturais, nossos costumes, nossas datas. A gente comemora muito as nossas datas históricas. As datas históricas são lembradas para manter a gente dentro de uma certa tradição. Então veja, o que o Marx está chamando isso de as ideias dentro das instituições, ela formam um sistema muito forte, que ele chamou de superestrutura, que recebeu também um outro nome chamado sistema ideológico. São as ideias controladas. Você pensa que nós alimentamos, né? Quando nós temos ideias, você pensa que isso aqui não tem uma instituição atrás de você, não? Tem. O sistema capitalista tem empresa que controla a produção. Pensa bem, como é que a nossa sociedade está organizada, não é? Mas, para sustentar tudo isso que está por cima, tem um sistema econômico funcionando, né? Produzindo o quê? Produzindo alimentos, produzindo transporte, máquinas, ferramentas, entendeu? Fazendo dinheiro circular, que é o sistema econômico, o sistema financeiro, tem banco por aí também, segurando o seu dinheiro, controlando, tem o Banco Central, tem os ministérios, tudo isso aí, né, para controlar esse sistema econômico. Marx diz que a sociedade é assim, tem uma base, uma infraestrutura que é o sistema de produção, mas tem também uma superestrutura que é o sistema de ideias. São todos campos separados, Marx diz, não, eles estão em relação. Estão em relação. Ele fala assim, o sistema capitalista funciona, o sistema de produção capitalista, ele é baseado na propriedade privada. A propriedade não é social, não é de todos. Ela é privada, ela é de um, ela é de dois, ela é de três. E os proprietários dessa sociedade formaram uma nova classe, chamada classe proprietária, que ele deu o nome de sociedade burguesa. E quem não tem propriedade, ele deu um outro nome chamado classe trabalhadora, classe operária. Tá certo? Mas falou, então, se é, por que os pobres de uma sociedade, aqueles que você está dizendo, fala com o Marx, né? Você está dizendo que eles são explorados pelo trabalho, por que eles não se revoltam? Revolta existe, uma greve é um tipo de revolta. Mas por que eles não mudam? Por que não conseguem? Marx fala assim, não consegue porque esse sistema tem grandes forças por trás dele. Primeiro que é o Estado. Você faz greve, está lá o Estado te olhando. Nós temos que fazer greve, nós temos que anunciar todos os dias, né? Você vai fazer uma manifestação de rua, tem que ser nessa linha aqui. E outra coisa, você não pode atentar contra a propriedade privada, senão o sistema jurídico vai lá e te prende. Entendeu? Então Marx diz, se sustenta porque tem as outras instituições trabalhando para defender os interesses desta classe proprietária. Mas por que o escravo defende então o interesse do patrão, do trabalhador e daquele que oprime, entendeu? Daquele que se enriquece com o trabalho dele? É porque essa classe oprimida, ela aceita e ela acha que as coisas são assim mesmo, que o mundo é feito assim, e alguns acham que é assim porque Deus quer. Tem medo de perder o emprego, então é Deus que está querendo, entendeu? Assim, não faz isso não, porque vocês são contra a lei, contra isso, contra aquilo. O oprimido era assim como o escravismo, viu, gente? O escravismo, o escravo aceita a figura do Senhor. E até o contrário, ele imita a figura do opressor. Ele bota na cabeça dele que aquele opressor, às vezes, tem até familiaridade com os deuses no mundo antigo. Então usa as ideias da ideologia para, de certo modo, defender os interesses econômicos. Você pode não concordar com Marx, você pode, mas Marx está querendo colocar as coisas e nesse nível ali é onde ele vai ser rejeitado. Quer falar agora, Débora? Hoje no capitalismo hoje não chega nesse identidade de Marx lá atrás, no país nosso, após a privatização da trabalho,
É a mesma coisa, sistema de propriedade continua, o sistema é capitalista, os bancos estão ficando mais ricos, as classes proprietárias estão riquíssimas, entendeu? Os países mais ricos aí, então, onde está o centro da economia mundial, está onde hoje? Na Wall Street, né? Naquela rua